Olá, eu sou a Andy Corrêa. Se você gosta de mistérios, crimes reais, histórias antigas e casos que desafiam toda a lógica, este é o seu lugar. Aqui investigamos acontecimentos reais, analisamos documentos, testemunhos e diferentes teorias para que você forme sua própria opinião. Então, aumente o volume, apague as luzes e venha descobrir mais um dos maiores mistérios da história. Imagine morar dentro do Vaticano, um dos lugares mais protegidos e vigiados do mundo. Agora imagine que uma adolescente de apenas 15 anos saia para uma simples aula de música e desapareça sem deixar qualquer rastro, sem corpo, sem prisão, sem uma resposta definitiva. Mais de 40 anos depois, o desaparecimento de Emanuela Orlandi continua cercado por documentos secretos, telefonemas anônimos, suspeitas de envolvimento da máfia, teorias sobre espionagem internacional e acusações que atingem até membros da Igreja Católica. O que realmente aconteceu com Emanuela Orlandi? Essa é a pergunta que ainda intriga investigadores, jornalistas e milhões de pessoas ao redor do mundo. Emanuela Orlandi nasceu em 14 de janeiro de 1968, a filha de Ercole Orlandi, funcionário da prefeitura da cidade do Vaticano. Por causa do trabalho do pai, toda a família morava dentro dos muros do Vaticano, um privilégio reservado a poucas pessoas. Ela era descrita pelos amigos como uma adolescente tranquila, educada e muito ligada à família. Emanuela gostava de música. Ela estudava flauta na escola de música Tommaso Ludovico da Vittoria, em Roma. Na tarde de 22 de junho de 1983, Emanuela saiu de casa para mais uma aula de música. Ela jamais retornaria. Era uma quarta-feira quente de verão em Roma. O relógio marcava o início da tarde de 22 de junho de 1983, quando Emanuela saiu do Vaticano para sua aula de flauta. Para ela, seria apenas mais um dia comum. Ela pegou um ônibus em direção ao centro de Roma e chegou à escola de música Tommaso Ludovico da Vittoria, onde ela estudava havia algum tempo. Durante o intervalo das aulas, Emanuela telefonou para casa. Do outro lado da linha estava uma de suas irmãs. Ela parecia tranquila, mas contou algo curioso. Disse que um homem havia lhe oferecido um trabalho temporário para divulgar produtos da marca de cosméticos Avon durante um desfile de moda. O pagamento seria muito bom para uma adolescente da sua idade. A irmã estranhou a proposta, aconselhou Emanuela a conversar primeiro com os pais antes de aceitar qualquer trabalho. Emanuela respondeu que faria isso quando chegasse em casa. Essa seria a última conversa da família com ela. Ao fim da aula, por volta das 7 da noite, algumas colegas afirmaram tê-la visto deixando a escola. Uma delas contou que Emanuela comentou novamente sobre a proposta de trabalho. Outra testemunha disse ter visto a adolescente conversando com um homem próximo a um ponto de ônibus. No entanto, os relatos nunca foram totalmente confirmados e, com o passar do tempo, algumas versões apresentaram diferenças. O fato é que depois daquele momento, ninguém conseguiu comprovar para onde Emanuela foi. Ela simplesmente desapareceu. Quando anoiteceu e Emanuela não voltou para casa, a preocupação tomou conta da família. No início, imaginaram que ela pudesse ter perdido o ônibus ou decidido visitar uma amiga. Mas as horas passaram. Nenhuma ligação, nenhuma notícia. Naquela mesma noite, os pais começaram a telefonar para hospitais, delegacias e conhecidos. Ninguém havia visto Emanuela. Na manhã seguinte, cartazes com sua fotografia começaram a aparecer por toda Roma. A família acreditava que ela seria encontrada em poucas horas. Eles não imaginavam que a busca duraria décadas. Nas semanas seguintes, o caso ganhou repercussão na Itália. Como Emanuela morava dentro do Vaticano, seu desaparecimento rapidamente deixou de ser tratado apenas como o sumiço de uma adolescente. A imprensa começou a levantar perguntas incômodas,
Como alguém podia desaparecer sem deixar rastros em um dos lugares mais protegidos do mundo? Havia sido um sequestro? Ela teria fugido? Ou alguém poderoso estava escondendo a verdade? Essas perguntas marcariam o início de um dos casos mais misteriosos da história contemporânea. Poucos dias após o desaparecimento de Emanuela, quando a família já vivia momentos de desespero, algo inesperado aconteceu. O telefone começou a tocar. Do outro lado da linha, pessoas desconhecidas afirmavam ter informações sobre a adolescente. No início, muitas ligações eram trotes ou relatos sem fundamento, mas duas delas chamaram a atenção dos investigadores. Um homem que se identificou apenas como Pierluigi disse ter encontrado uma jovem que usava o nome Bárbara. Segundo ele, a garota havia comentado que estava vendendo cosméticos e podia participar de um desfile de moda. O detalhe chamou a atenção, porque lembrava exatamente a proposta de trabalho que Emanuela havia contado à irmã no dia em que desapareceu. Dias depois, outro homem entrou em contato. Sua voz tinha um leve sotaque estrangeiro e a imprensa passou a chamá-lo de o americano. Foi essa ligação que transformou o desaparecimento em um caso internacional. O homem afirmou que Emanuela estava viva, mas havia uma condição para que ela fosse libertada. Ele exigia a libertação de Mehmet Ali Agca, homem que em 1981 tentou assassinar o Papa João Paulo II, Praça de São Pedro. A notícia causou enorme repercussão. De repente, o desaparecimento de uma adolescente parecia estar ligado a um atentado contra o líder supremo da Igreja Católica. Mas havia um problema. Os investigadores nunca conseguiram provar que quem fazia aquelas ligações realmente mantinha Emanuela em cativeiro. Em alguns momentos, os telefonemas pareciam trazer informações que apenas alguém próximo ao caso poderia conhecer. Em outros, apresentavam contradições e detalhes que levantavam dúvidas sobre sua autenticidade. Mesmo assim, cada nova ligação aumentava a esperança da família de que Emanuela ainda estivesse viva. Ao mesmo tempo, crescia a pressão sobre as autoridades italianas, sobre o Vaticano. Jornais do mundo inteiro passaram a acompanhar cada novo desdobramento. A polícia analisou gravações, tentou identificar a origem das chamadas e investigou possíveis conexões internacionais. Apesar de todo esse esforço, nenhuma prova concreta levou ao da jovem. Com o passar do tempo, muitos especialistas passaram a acreditar que telefonemas poderiam ter servido para confundir a investigação ou desviar a atenção dos verdadeiros responsáveis pelo desaparecimento. Mas essa era apenas das hipóteses. Nos anos seguintes, surgiram teorias ainda mais surpreendentes. Algumas apontavam para a poderosa organização criminosa conhecida como Banda della Magliana. Outras levantaram suspeitas sobre pessoas ligadas ao próprio Vaticano. Até hoje, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada de forma definitiva. Enquanto isso, a família Orlandi continuava esperando por uma resposta que nunca chegava. E quanto mais o tempo passava, mais o caso parecia mergulhar em um labirinto de segredos, silêncio e mistério. Conforme os meses se transformaram em anos e os anos em décadas, a investigação deixou de seguir apenas uma linha. Sem respostas definitivas, surgiram inúmeras hipóteses. Algumas pareciam plausíveis, outras eram altamente especulativas. Até hoje, nenhuma delas foi comprovada de forma conclusiva. A primeira teoria ganhou força por causa dos telefonemas do homem conhecido como o americano. Como ele exigia a libertação de Mehmet Ali Agca, muitos acreditaram que Emanuela teria sido sequestrada para pressionar o governo italiano e o Vaticano. Durante algum tempo, essa hipótese foi levada muito a sério. No entanto, anos depois, a maioria dos investigadores passou a considerá-la pouco provável. Nunca surgiram provas concretas de que o atentado contra o Papa e o desaparecimento de Emanuela realmente ligados. O próprio Ali Agca versões diferentes ao longo dos anos, muitas vezes contraditórias, o que reduziu a credibilidade de suas declarações.
Na década de 1970, Roma era dominada por uma poderosa organização criminosa, conhecida como Banda della Magliana. Anos depois, um ex-integrante da organização afirmou que ela poderia ter sido sequestrada para pressionar o Vaticano em uma disputa relacionada a dinheiro e interesses financeiros. Essa teoria ganhou atenção porque a quadrilha mantinha contatos com pessoas influentes e já havia sido investigada por crimes de grande repercussão. Ainda assim, apesar de alguns depoimentos e investigações, nenhuma prova definitiva confirmou essa versão. Esta é, sem dúvida, a teoria mais conhecida. Ao longo dos anos, jornalistas, autores e pessoas próximas ao caso levantaram suspeitas de que Emanuela pudesse ter sido vítima de alguém ligado ao ambiente do Vaticano e que informações importantes teriam sido ocultadas. É importante destacar que essas alegações permanecem como hipóteses. Nenhuma investigação concluiu oficialmente que autoridades do Vaticano tenham participado desse parecimento. Mesmo assim, o fato de Emanuela morar dentro da cidade do Vaticano e a demora em esclarecer completamente o caso alimentaram dúvidas e especulações durante décadas. Alguns investigadores acreditam que a explicação pode ser muito menos complexa. Segundo essa linha de investigação, Emanuela poderia ter sido vítima de um sequestro ou outro crime cometido por uma pessoa sem qualquer ligação com conspirações internacionais. Com o passar do tempo, a falta de provas concretas teria permitido que teorias cada vez elaboradas ocupassem o espaço deixado pelas respostas que nunca chegaram. Mesmo após mais de 4 décadas, o caso continua despertando interesse. Novas pistas foram analisadas ao longo dos anos. Supostos documentos vieram à tona. Sepulturas chegaram a ser abertas durante as investigações. Também foram realizadas novas buscas em propriedades ligadas ao Vaticano. Algumas descobertas geraram expectativa, mas nenhuma revelou o destino de Emanuela. Em anos recentes, as autoridades italianas e o Vaticano voltaram a examinar o caso, demonstrando que ele permanece oficialmente aberto. Enquanto isso, a família Orlandi continua buscando respostas. Para eles, a maior dor não é apenas a ausência de Emanuela, é conviver com a incerteza, não saber o que aconteceu, não ter uma verdade definitiva. Mais de 40 anos se passaram desde aquela tarde de 22 de junho de 1983. Uma adolescente saiu para uma aula de música e nunca mais voltou para casa. Ao longo dessas décadas, investigadores mudaram de direção inúmeras vezes. Testemunhas apareceram, outras desapareceram, telefonemas alimentaram esperanças e também confundiram a investigação. Documentos surgiram, sepulturas foram abertas, novas buscas foram realizadas. Mesmo assim, a pergunta que a família faz desde 1983 continua sem resposta. O que aconteceu com Ella Orlandi? O caso ultrapassou as fronteiras da Itália. Transformou-se em símbolo de um mistério que atravessa gerações e continua despertando o interesse de jornalistas, investigadores e pessoas comuns em todo o mundo. Talvez a verdade esteja escondida em algum documento que nunca veio a público. Talvez alguém ainda guarde um segredo por medo, culpa ou interesse. Ou talvez a resposta tenha se perdido para sempre com o passar dos anos. Independentemente da teoria em que cada pessoa acredita, existe um fato que não pode ser esquecido. Por trás de todas as manchetes, havia uma jovem de apenas 15 anos, uma filha, uma irmã, adolescente que tinha sonhos, planos e uma vida inteira pela frente. Enquanto esse mistério permanecer sem solução, a história de Emanuela Orlandi continuará sendo lembrada como um dos desaparecimentos enigmáticos do século XX. E talvez esse seja o maior poder dos grandes mistérios. Eles nos obrigam a continuar fazendo perguntas, mesmo quando as respostas parecem inalcançáveis. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a sua opinião. Qual teoria faz mais sentido para você? Você acredita que a verdade ainda será descoberta ou acha que esse mistério jamais será completamente esclarecido? Lembre-se de manter o respeito nos comentários. Esse é um caso real que envolve o sofrimento de uma família.
que ainda busca respostas. Se você gosta de conteúdos sobre crimes reais, mistérios históricos e casos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal Ante Correa e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Na próxima segunda-feira, voltaremos com mais uma história intrigante, baseada em fatos, documentos e investigações. Eu não estou aqui para dizer no que você deve acreditar. Eu estou aqui para apresentar os fatos, dar as diferentes hipóteses e convidar você a refletir. Muito obrigada por assistir. Eu sou a Ante Correa. Até o próximo encontro.